Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje com a Leighton, neste caso nas pessoas do Nicolás e da Tatiana. Nicolás e Tatiana, sejam muito bem-vindos a este espaço da Associação Empresarial do Minho, que é um espaço importante para informarmos e para que realmente os empresários, as empresas possam estar mais conscientes de oportunidades que existem. E hoje, falando de oportunidades, vamos falar de incentivos fiscais aqui, incentivos fiscais de inovação, de desenvolvimento. Portanto, vamos falar aqui sobre benefícios dos quais as empresas podem beneficiar, passa a redundância, e, portanto, vamos aproveitar as oportunidades que existem. E para tal, vou passar então a palavra ao Nicolás. Nicolás, bom dia, Perfeito. Muito bem-vindo. obrigado. Então, Muito obrigado, Angélica. Primeiro de tudo, pela oportunidade para falarmos aqui um pouquinho mais. Portanto, muito breve apresentação. Sou o Nicolás Marier, responsável comercial na Leighton Portugal. Estou junto também com a minha colega Tatiana, que faz parte da equipa técnica. Portanto, a ideia neste webinar será falar com mais detalhes sobre um incentivo específico, que chama CIFID, um incentivo bastante importante justamente para as empresas tecnológicas ou que desenvolvem projetos de investigação e desenvolvimento. Portanto, é importante, é realmente importante conhecer mais detalhes sobre ele, até porque muitas empresas não sabem que podem usufruir deste incentivo e realmente um impacto muito positivo em termos de poupança fiscal para as empresas, ok? Portanto, deixo aqui mais a palavra à Tatiana, que justamente vai explicar um pouco mais sobre este incentivo. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Tatiana Vilela, eu sou consultora aqui na Leighton e realmente, como o meu colega já disse, o grande objetivo desta sessão é que vocês fiquem um bocadinho mais informados sobre o que é o CIFID, quem pode fazer CIFID e que vantagens é que este incentivo fiscal pode trazer às empresas. Vou então partilhar aqui a apresentação. Penso que já estarão a ver. está ótimo, Tatiana. Obrigada, Angélica. Só uma nota, nós vamos ter um breve espaço no final da apresentação para um Q&A, para responder às vossas questões. No entanto, se ao longo da apresentação vos forem surgindo algumas questões, podem sempre ir escrevendo na conversa e depois no final nós lemos as questões e damos as respostas. Dando agora início à apresentação, portanto, esta apresentação muito curtinha vai incidir em 3 pontos principais, portanto, quais são os princípios aqui do CIFID, alguns casos práticos que podem ser úteis até para perceber o enquadramento de projetos neste incentivo e depois lá está um espaço para perguntas e respostas. Portanto, aqui vamos fazer um breve enquadramento do que é este incentivo, o que é o CIFID, que projetos engloba, desmistificar um bocadinho o mito de que só empresas com laboratórios dedicados à ID é que são elegíveis no âmbito deste incentivo e que tipologias de projetos e que despesas é que são elegíveis aqui para considerar. Portanto, o CIFID tem um grande objetivo, que é aumentar a competitividade empresarial, apoiando o esforço aqui na ID, Investigação e Desenvolvimento, através da dedução à coleta do IRC, de uma percentagem dessas despesas que forem elegíveis em ID, no caso. Estas despesas não podem ser coparticipadas a fundo perdido pelo Estado ou pelo Fundo Europeu, ou seja, todas as despesas que forem elegíveis a nível do CIFID não podem incidir sobre a parte que já é coparticipada por outros fundos. Esta percentagem pode ir até 82,5% dos investimentos realizados aqui na ID. Já vamos ver aqui mais em detalhe esta taxa. Trata-se então de um benefício fiscal para as empresas que tenham investido em atividades de ID para a aquisição de novos conhecimentos, sejam eles novos conhecimentos científicos ou técnicos. É muito importante aqui esta preponderância da incerteza tecnológica, dos desafios tecnológicos ou dos desafios técnico-científicos associados aos projetos, ou então para a exploração de resultados de trabalhos de investigação ou outros conhecimentos técnico-científicos que tenham como objetivo a descoberta ou melhoria substancial, seja de produtos, seja de serviços ou seja de processos. Ou seja, o CIFID não incide só na criação de novos produtos, mas também na melhoria substancial desses produtos ou de serviços
ou de processos. Vamos já ver mais à frente alguns casos mais específicos que podem ser úteis também para comparar com o que vocês fazem nas respectivas empresas. Relativamente à taxa que tinha falado há bocado, temos então a taxa base aqui do CIFID, que são 32,5%, ok, das despesas de ID executadas no respectivo ano fiscal. Neste momento, se o vosso ano fiscal terminar em dezembro, estamos então a recolher despesas para apresentar ao CIFID de 2025, ok? Temos uma taxa incremental de 50% dessas despesas em relação à média aritmética dos 2 exercícios anteriores. O que é que isto quer dizer? Se vocês nunca tiverem apresentado CIFID, a média aritmética obviamente é 0, porque nunca apresentaram CIFID. Portanto, a vossa taxa vai ser 82,5% no primeiro ano, assumindo que não têm menos de 2 anos de atividade, ok? Para PMEs com menos de 2 anos de atividade, esta taxa só vai até aos 47,5%, certo? Não há limite de aplicação na coleta e, se por acaso vocês tiverem um IRC ou pagarem um IRC mais baixo do que aquele que receberem, do que a despesa que receberem, do que o valor que receberem em CIFID, este valor pode ser aplicado até ao 12º ano do exercício fiscal seguinte, ou seja, fica 12 anos para vocês poderem deduzir no IRC nos anos seguintes, ok? Aqui o objetivo e o que a ANI, que é a Agência Nacional de Inovação, que agora vai passar a ter outra nomenclatura daqui para a frente, mas para já ainda é a ANI, o que a ANI avalia é mesmo a partir do momento em que vocês apresentam uma candidatura ao CIFID, se vocês continuam a investir na ID, ou seja, se há um investimento contínuo, se efetivamente a empresa aposta nestes investimentos para ser então considerada aqui para o CIFID. Portanto, a elegibilidade aqui para uma empresa poder concorrer ou poder candidatar-se aqui a este incentivo fiscal tem que pagar IRC, não pode ter dívidas nem à Segurança Social nem à Autoridade Tributária e é obrigatório que possua um regime de contabilidade organizado. Relativamente às despesas elegíveis, elas são várias e estão aqui representadas. Chamo a atenção que o grande bolo das despesas a apresentar no âmbito do CIFID se prendem aqui no primeiro quadrado, relativamente às despesas com os recursos humanos diretamente envolvidos em atividades de ID. Aplicam-se aqui despesas com recursos humanos a partir do nível 4, inclusive, ok? Abaixo do nível 4 não são considerados para aqui. É importante também referir que os recursos humanos diretamente envolvidos em atividades de ID não são só apenas aqueles que realizam, digamos, a investigação pura e dura ou o desenvolvimento puro e duro, mas também aqueles que vão apoiar essas atividades, seja, por exemplo, com análises económico-financeiras numa fase mais tardia, seja, por exemplo, na fase de conceptualização. Portanto, há aqui muitos perfis que podem ser elegíveis nas atividades de ID, dependendo, claro, dos projetos que vamos apresentar. Depois, com um limite de até 55% destas despesas dos recursos humanos, temos as despesas de funcionamento. Aqui podem ser consideradas despesas gerais da empresa, que são avaliadas normalmente olhando para a conta SNC 62, portanto subcontratações e outras despesas gerais. Também são elegíveis a aquisição de ativos fixos tangíveis novos e utilizados para os projetos de ID apresentados. Contributos para fundos de investimento, este será o último ano em que estas despesas são válidas nestes termos. Para o ano isto está previsto ser extinguido. Participação no capital de instituições de ID nos seus quadros de gestão, também registro, aquisição e manutenção de patentes, contratações de atividades de ID junto de entidades públicas ou idóneas, detentoras do selo ID, ou seja, uma coisa é a subcontratação de serviços que vocês têm com empresas que não tenham este selo, outra coisa são subcontratações que tenham com empresas com este selo, que são elegíveis a 100%, ou seja, não tem aquele limite dos 55%. Também são consideradas despesas com auditorias de ID e ações de demonstração nos projetos que o justifiquem. Tal como eu já disse anteriormente, os projetos de ID não são resumíveis apenas
à ideia de novos produtos, mas podem ser novos produtos, novos processos, novos sistemas, novos serviços. Tem é que traduzir um avanço técnico-científico relativamente àquilo que já existe, ok? Tem que haver um desafio, tem que haver uma incerteza e tem que haver uma investigação nesse sentido. Se os resultados são positivos, são aquilo que estamos à espera, excelente. Se não são, o projeto é elegível na mesma, porque houve investigação por trás, mesmo que os resultados não sejam aquilo que estamos à espera, mesmo que o projeto termine nesse ano porque se chegou à conclusão que efetivamente os estudos que foram feitos não são viáveis, o projeto é elegível na mesma. Foram na mesma realizadas despesas para o concretizar e os resultados não foram viáveis, mas o estudo está feito e há aqui um avanço técnico-científico que realmente isso não resultou e está tudo bem. Portanto, o que é considerado aqui pelos avaliadores nos projetos apresentados? Primeiro, a originalidade da solução, do produto, do serviço, do processo, ou seja, se há uma criação ou melhoria incremental destes 3 fatores e se o resultado do projeto é inovador e tem diferenciais face à concorrência, ok? Pode ter o diferencial de que não existe na concorrência e, portanto, é completamente novo, ou então pode ser algo que já existe, mas este projeto está realmente a incidir em algo que é completamente diferente daquilo que já existe, ou que tem funcionalidades diferentes daquilo que já existem. Se calhar o que já existe é fragmentado e agora o que nós estamos a fazer é uma coisa mais holística, é uma coisa mais integrada, ok? Depende muito dos projetos. Depois, a melhoria incremental. Podemos então criar algo que não existe ou podemos melhorar substancialmente algo que já existe. Ou seja, tem que haver uma melhoria no processo produtivo e como é que esta melhoria é avaliada? É avaliada com base no estado da arte que já existe e no avanço que o projeto está a proporcionar nesse estado da arte. Isto pode ser através da utilização de técnicas diferentes das usuais ou através de outra coisa, ok? E por último, os desafios tecnológicos, que já falei também, desafios tecnológicos e certezas tecnológicas, isto é muito importante, sendo que os resultados do projeto devem ter um grau de dificuldade ou implicar uma incerteza tecnológica no início ou durante a execução do projeto, ok? Ou, preferencialmente, nestas 2 fases, tanto no início como durante a execução. Para o CIFID, são elegíveis 3 tipologias de projeto: investigação básica orientada, investigação aplicada e desenvolvimento experimental. Ou seja, imaginemos que o projeto começou no início do ano, mas ainda está, agora no final do ano, numa fase de conceptualização. Muitas empresas pensam, isto ainda não é elegível, tenho que terminar primeiro e ter resultados concretos para poder apresentar este projeto ao CIFID. Não, nós podemos apresentar os resultados até agora, as atividades feitas até agora, todo o processo de conceptualização de investigação feito até agora e dizemos, em sede de candidatura, que o projeto terá continuidade para os anos subsequentes e nos anos subsequentes apresentamos as atividades que foram feitas nesses anos até à conclusão do projeto, ok? Portanto, o projeto será elegível até mais do que um ano. Passando agora aos casos práticos que vos podem ajudar, se calhar, a compreender um bocadinho melhor aquilo que foi dito até aqui, vamos olhar aqui para uma grande empresa, em primeiro lugar, ok? Uma empresa que atua na produção e comercialização de vestuário, uma empresa que já fazia CIFID nos anos anteriores e, portanto, a taxa que nós vamos conseguir no CIFID do ano que foi apresentado será menor que os 82,5, porque já teve CIFID nos anos anteriores, ok? Apresentou 2 projetos. Quais foram os principais bottlenecks encontrados aqui internamente quando reunimos com este cliente? Portanto, as memórias descritivas que temos que apresentar do projeto estavam um pouco desenvolvidas em anos anteriores, ok? Principalmente a parte do estado da arte deveria ter sido mais desenvolvida para ser consideradas todas as atividades que foram apresentadas. Isso foi um problema. Como não conseguiram encontrar o diferencial que estavam à procura, não conseguiram considerar todo o projeto que foi apresentado anteriormente. Ou seja, o projeto foi aprovado, mas não na íntegra. Portanto, as despesas que foram submetidas no ano anterior foram aprovadas, mas não a 100%. Houve reduções, ok? A informação estava apresentada de forma um pouco desorganizada
E um bottleneck que é encontrado muito regularmente tem a ver com as funções dos recursos humanos que são aqui alocados aos projetos de ID. Ou seja, uma coisa é a função que o recurso humano tem na empresa, ok? Pode ser contabilista, pode ser engenheiro, pode ser técnico, pode ser, não interessa. Outra coisa é a função que o recurso humano tem no projeto, ok? E é preciso que estas funções que os recursos humanos tenham no projeto sejam específicas às atividades que foram desenvolvidas em cada projeto. Ou seja, tem que haver aqui uma correlação com as atividades de ID que são apresentadas e a função que o recurso humano desempenha ou desempenhou no projeto, ok? Que não deve ser igual à função que ele desempenha na empresa, tipicamente. Os projetos, então, temos aqui 2 projetos, um era para desenvolver tecidos mais sustentáveis e outro era para implementar aqui a IA, que é a tecnologia que está muito em voga agora e, portanto, é preciso ter muito cuidado com os diferenciais, não é? Porque ela já existe e temos que ter aqui muito cuidado com os diferenciais do que IA é que usaram e como é que implementaram esta IA, e neste caso era implementada na linha de produção. O que é que aconteceu aqui no projeto número 2? Foi desenvolvido, enquanto estavam a fazer este projeto, tiveram um aluno de mestrado lá na empresa e foi desenvolvida uma dissertação de mestrado. Ou seja, este projeto automaticamente é um projeto de ID porque teve produção científica, certo? Portanto, este projeto durou 10 meses, o primeiro projeto tem uma duração estimada de 18 meses, ou seja, foram apresentados os primeiros 12 e no ano seguinte serão apresentados os restantes 6. Sendo que tivemos aqui várias despesas elegíveis, portanto tivemos recursos humanos e funcionamento, estas são, como eu já disse, o bolo, e tivemos ainda patentes no primeiro projeto e subcontratação de serviços de ID à universidade no segundo projeto. Como a subcontratação foi feita, lá está, a uma universidade, estas despesas entraram a 100% nos cálculos, porque as universidades e todas as ENESIs são por si só já entidades idóneas. Portanto, qual foi o nosso diferencial aqui? Neste caso específico, foi a maximização do incentivo através da identificação de linhas de investigação adicionais. Porquê? Porque no entanto, ele era elegível e foi elegível no âmbito do CIFID. Portanto, calculamos um crédito fiscal que está aí com base nas despesas dos investimentos elegíveis para os 2 projetos e criamos então também projetos chapéu para a integração de várias linhas de investigação e desenvolvimento, que por si só não teriam robustez para ser apresentadas de forma individual. O que é que isto quer dizer? Neste caso é uma grande empresa, mas também acontece muito nas PMEs, a existência de várias linhas de investigação, de vários projetos pequenos, que se calhar duraram 1 mês, 2 meses, mas que estão interligados, ou seja, as linhas de investigação são complementares e podem ser apresentadas como um único projeto de chapéu. E nós conseguimos também fazer esse trabalho de modo a maximizar o incentivo que as empresas depois vão receber no final. Este caso prático teve então a ver com a ideia de novos produtos e temos aqui só, para cariz mais informativo, alguns projetos que poderiam ser elegíveis nesta categoria, ou seja, vai desde o design de embalagens biodegradáveis, à criações de dispositivos portáteis para a monitorização contínua de sinais vitais, desenvolvimento de baterias de longa duração com novos materiais diferentes daqueles que já existem, criações de máquinas de manufatura. Portanto, temos aqui vários exemplos que se enquadram aqui nesta tipologia. Passando ao segundo caso prático, olhamos agora para uma média empresa, atua aqui na área da água, ambientes e resíduos, nunca tinha feito CIFID nos anos anteriores, ok? Apresentou 2 projetos, sendo que um projeto foi até identificado após a reunião da auditoria, porque eles não mencionaram este projeto, que era um projeto cofinanciado por outro programa, do PT 2030, e eles pensavam que não seria elegível e, portanto, nem sequer o mencionaram. E só depois, em conversa, é que nós chegamos à conclusão, com alguma pesquisa também, que eles já tinham feito projetos no âmbito do PT 2030 e quando eles tinham sido feitos no ano em que eles apresentaram aqui o CIFID. E, portanto,
é elegível, só que é elegível a parte não coparticipada das despesas, ok? Mas é elegível na mesma. Portanto, quais foram os principais bottlenecks aqui neste segundo caso prático? A falta de evidências e relatórios detalhados que comprovem a inovação dos projetos, ou seja, os projetos efetivamente tinham inovação, mas não havia muita documentação técnica associada, ou seja, tivemos que fazer aqui um trabalho em conjunto com o cliente para conseguir identificar exatamente a componente de ID dos projetos, o cálculo da parte não cofinanciada e a atribuição das funções aos recursos humanos que participaram no projeto, sendo que no caso desta empresa 70% da equipa tinha nível 3 ou nível 4. O nível 3 não foi considerado para as despesas dos recursos humanos. O nível 4 teve que ser aqui muito bem justificado, principalmente na atribuição de funções de ID. Okay? Tivemos que ir um bocadinho também ao short CV e à experiência dos colaboradores para justificar aqui esta equipa. Portanto, foram aqui 2 projetos, um novo processo de produção sensorizado e um novo composto orgânico com matéria-prima nativa, que também foi integrado num novo processo de produção. Conseguimos então, como despesas elegíveis, custos com recursos humanos, funcionamento e aquisição de ativos, como isto são processos de produção, foram adquiridos ativos novos nesse ano para a implementação destes novos processos. E aqui o nosso diferencial incidiu sobretudo na maximização do incentivo através da identificação da linha cofinanciada que já tinha falado, mas também no contacto periódico com o cliente para a obtenção de informações de feedback e inputs, agilizando aqui o processo ao máximo, ok? Da nossa parte isso é feito sempre que necessário. O nosso objetivo é que o cliente tenha o menos trabalho possível e, portanto, tudo aquilo que nós possamos agilizar, também estamos cá para isso e para vos ajudar nesse processo. Falar em processo, temos aqui alguns exemplos também do que pode ser considerado ID ao nível dos processos, por exemplo, desenvolvimento de novos sistemas de robótica colaborativa, implementações de sistemas de rastreabilidade dinâmica, que está muito em voga agora, portanto também é preciso ter muita atenção aos diferenciais, desenvolvimento de sistema de gestão digital para processos agrícolas, por exemplo, métodos de produção com consumo reduzido de água e energia, em comparação com projetos convencionais, também está muito em voga agora a parte da descarbonização, por exemplo. E por último, vamos ao caso prático número 3, que tem a ver com os serviços. É uma pequena empresa na área de atuação aqui das TIC, das IT, nunca tinha feito CIFID nos anos anteriores e apresentamos aqui um projeto. Este projeto que foi apresentado, tal como eu tinha dito anteriormente, foi o resultado da identificação de várias linhas de investigação, portanto foi aqui um projeto de chapéu. Os bottlenecks encontrados, comparativamente com o caso prático 2, que não havia muita informação, aqui havia informação, não quero dizer a mais, porque nunca há informação a mais, mas havia mesmo muita informação para tratar, havia vários elementos da equipa envolvidos também aqui nas várias linhas de investigação e, portanto, foi preciso compilar e analisar tudo o que o cliente enviou para construir um projeto coeso, para construir um projeto robusto. Este cliente começou a trabalhar connosco em dezembro, que curiosamente é o mês onde nós estamos agora, devido à quantidade de informação a tratar e devido a um processo de auditoria que surgiu de surpresa da parte deles por volta de fevereiro, houve algum atraso, naturalmente, e compreendemos isso muito bem, na validação técnica e, portanto, esta candidatura foi submetida em maio, que é o prazo limite, é 31 de maio, mas só foi submetida em maio porque foi começada antecipadamente em dezembro, porque se tivesse sido começada em janeiro, fevereiro, com esta auditoria que eles tiveram, que não estavam a contar, se calhar não tínhamos conseguido fazer aqui uma candidatura robusta e competitiva até ao final do prazo. Portanto, houve aqui um projeto que era novos sistemas para análise semântica, Big Data e modernização tecnológica, aplicada aqui a vários setores em que a empresa trabalha. E tal como eu já falei, o nosso diferencial foi, mais uma vez, a maximização do incentivo através da identificação dos projetos chapéu e o projeto ter materialidade para ser apresentado como projeto de continuidade no próximo ano, porque juntando aqui as várias linhas de investigação, chegamos à conclusão que este projeto teria potencial para continuar em anos subsequentes e não ter só a duração de 12 meses, como inicialmente o cliente estava a contar.
Aqui são alguns exemplos, então, do que pode ser considerado como ID na parte dos serviços. Portanto, temos aqui a criação ou estudo de algoritmos de machine learning para prever padrões de consumo energético em tempo real, sistemas de tradução automática especializada em terminologia médica, por exemplo, desenvolver sensores inteligentes para monitorização preditiva de equipamentos industriais, novos sistemas de visão computacional para robôs autónomos, mais uma vez muito em voga, portanto temos que ter muita atenção àquilo que é efetivamente o diferencial aqui, e a criação de sistemas para análise em tempo real de grandes volumes de dados, por exemplo, do setor financeiro. Quem diz financeiro diz outros qualquer. Passo agora só rapidamente a palavra ao meu colega Nicolás, que vai explicar aqui um bocadinho, do ponto de vista também comercial, do que é a nossa metodologia. Muito obrigado, Tatiana, pela explicação. Portanto, nós da Leighton ajudamos justamente na obtenção deste incentivo e para explicar brevemente qual é o processo. Portanto, uma vez iniciamos esta colaboração, como podem ver no ponto número 1, fazemos uma auditoria técnica de ID, ok? No fundo, nesta primeira etapa, a ideia é ter uma conversa com vocês, saber um pouco mais sobre o vosso projeto e ver se, de fato, esses projetos podem ser considerados como elegíveis, ok? Portanto, vai diretamente relacionado também com a segunda fase, que é a identificação dos projetos, ok? Portanto, uma vez que temos mapeado estes projetos, temos que fazer a análise do projeto, ver quantas pessoas estão alocadas e se cumpre os requisitos técnicos suficientes como para poder apresentá-lo, ok? Uma vez que temos feito esta validação, vamos fazer um pedido de elementos, portanto, vamos receber informação do vosso lado e, em um primeiro lugar, esta informação vai ser mais informação em termos financeiros, ok? Para poder apresentar-vos, no terceiro ponto, o relatório econômico, onde vai vir discriminado quais são os projetos elegíveis, qual é a despesa total do projeto e, portanto, vocês já vão ficar a conhecer qual é o valor do crédito fiscal, que vocês já vão poder beneficiar em junho, quando apresentarem o modelo 22, ok? Portanto, esta primeira fase vai ser sempre mais em termos de identificação de projetos, a apresentação do valor total da dedução fiscal e depois sim iniciamos com a parte da elaboração das memórias técnicas, portanto, no fundo justificar por que o projeto é considerado como ID. E já por último, procederemos à submissão da candidatura na plataforma da ANI, sempre antes do 31 de maio, que é a data limite. E, eventualmente, faremos o acompanhamento, caso fosse necessário qualquer tipo de contestação ou qualquer dúvida que podamos ter, eventualmente. Obrigada, Nicolás. E passo agora então a palavra à Angélica para abrirmos aqui o espaço então das perguntas e respostas. Muito obrigada, Nicolás e Tatiana. Obrigada a nós. Obrigada por essa explicação. É realmente muito importante e percebi que, por exemplo, se estamos em dezembro, de qualquer momento é importante para tratar, mas, por exemplo, para que algo seja viável até 31 de maio, convém começar a trabalhar nisso, não é? Porque não é um processo que se faz de um dia para o outro e, portanto, Exatamente. convém, para ser bem fundamentado, para se perceber bem os documentos, para se perceber bem o que é elegível ou não, convém começar a trabalhar o mais cedo possível nesta situação, não é? Claro, Para conseguir claro. aqui... E também para diminuir a carga de stress do lado das empresas, não é? Que depois Claro, têm claro muito mais sim, tempo claro para... que sim. Claro que sim. Achei fantástico o facto de colocar aqui três opções em diferentes áreas e de grandes, médias e pequenas empresas. Isto para percebermos que realmente não é para as empresas acharem, eu sou uma pequena empresa, isto não é para mim, ou eu sou uma grande empresa, se calhar não vai ser considerado, não é? Até na grande, até houve ali uma parte que achavam que era tão pequenino, não é? Sim. Isto aquela é tão situação. redutor comparativamente àquilo que nós normalmente fazemos e afinal... É isso, portanto, há oportunidades, é importante realmente procurar o parceiro certo para perceber se faz sentido ou não, se é investigação e desenvolvimento, o que é considerado, não é? Ver os documentos adequados, portanto, isso é que é realmente importante e ainda bem que existem pessoas e empresas como a Leighton para poder ajudar nesse sentido também. Portanto, tal como a Tatiana disse, e muito bem, está aberto espaço para colocarem alguma questão. Temos aqui o Nicolás e a Tatiana. Se quiserem colocar alguma questão, fazer alguma observação, se têm um exemplo da vossa empresa, se têm alguma dúvida, poder aproveitar aqui
podem escrever ou podem abrir o microfone, estejam à vontade para poder colocar. Não sei se haverá alguém. Eu achei engraçado, achei interessante o facto de esta questão da documentação, não é? Porque disse, num sítio até tinha documentação a mais e depois aquilo foi um bocado, numa das empresas até tivemos que organizar de outra forma, não é? Porque apesar de ser essa empresa, pronto, era uma pequena empresa e apesar de ser pequena empresa havia pessoas diferentes alocadas a linhas de investigação diferentes e portanto a documentação que nos chegava era bastante de todos os lados e nós tivemos que organizar aquilo de forma a contar a história como o projeto efetivamente ocorreu. Deve ser, e portanto o tratamento dessa informação é sempre feito da parte do nosso departamento técnico e de consultoria e portanto é sempre analisada a consoante aquilo que nós recebemos e muita informação, é bom receber muita informação, mas também dá muito mais trabalho, não é normal. É preciso estar organizado, não é? Temos aqui uma Claro. pessoa que quer falar, José, Força. esteja à vontade, pode abrir o microfone. Bom dia, meu nome é José Artas Aguiar, estou a falar com o Lima, tenho 2 farmácias, comprei um robô, quero saber se posso fazer alguma candidatura para este investimento. Olá José, muito bom dia, antes de mais. Aqui relativamente à compra do robô, ele tem que estar associado a um processo de investigação ou de estudo que tenha sido feito, ou seja, a primeira questão que lhe faço é porquê é que comprou o robô? Porque fizemos um estudo e chegámos à conclusão que isso ia trazer vantagens para a farmácia, para o atendimento e para os utentes. Ok. Incluímos no robô componentes de ar. Ok, ou seja, vocês não se limitaram a fazer a aquisição do robô, fizeram um estudo e ainda conseguiram implementar funcionalidades diferentes daquelas que existem, ou é uma coisa que já existe, por exemplo, noutra farmácia concorrente? Outra farmácia concorrente pode existir exatamente o mesmo tipo de equipamento, a mesma empresa pode pôr o mesmo tipo de equipamento com o mesmo sistema e vai ter resultados muito semelhantes. Resultados de produtividade, resultados de desperdício, resultados de ser possível, de uma forma muito mais célere, muito mais rápida, muito mais eficiente e assertiva, retirar do estoque medicamentos cujo prazo de validade está a ser alcançado. Ok, portanto, o que está a dizer é que existe já na concorrência, pode existir na mesma esse robô exatamente como tem na sua farmácia. Sim, e também pode existir empresas congêneres da Bolsa que fizeram exatamente estas candidaturas e foram aprovadas. Ok. Teríamos que analisar mais a fundo o estudo que foi feito na farmácia, porque pode ser elegível consoante o estudo ou a investigação que foi feita para estas novas funcionalidades, porque podemos ter aqui uma melhoria substancial ou uma melhoria incremental. Portanto, poderá ser elegível, precisamos aqui de uma análise um bocadinho mais aprofundada. Quando diz essa análise aprofundada, que KPIs é que está considerado? Portanto, estaríamos a considerar, se calhar, o tipo de resultados que vocês obtêm, se conseguem obter um tipo de resultado que ainda não exista, se conseguem obter resultados mais precisos, mais eficientes face ao que já existe, que desafios é que tiveram, principalmente desafios aqui, se calhar, do teor mais técnico, aqui no trabalho com o robô, ou seja, se foi basicamente adquirir e instalar o robô e começar a trabalhar com o robô, que incertezas, que desafios é que vocês tiveram, e depois compará-los com o estado da arte, ou seja, fazer uma pesquisa do estado da arte que já existe para essa máquina, para essa implementação, em que setores é que já é utilizado, e ver o que é que vocês conseguiram fazer de diferente face àquilo que já existe. Isso é uma questão de semântica, parece, porque fazer diferente, se formos muito redutores, não fizemos nada porque os outros já têm isto. Ok? Exatamente. Ok, isto é quase como alguém querer ir à Lua nos próximos tempos. Quer dizer,
inovação é que traz? Tem que haver algum romantismo para se conseguir... Para se conseguir chegar lá. Eu percebo o que está a dizer, José, mas efetivamente aqui o CIFID não tem só a ver, aliás, não tem nada a ver com a inovação, tem mais a ver com o processo, com a ideia, com a investigação e desenvolvimento. Ou seja, efetivamente a compra desse robô foi algo inovador, no caso até se calhar dos estabelecimentos que está a falar, mas tem que haver todo um processo para que possa efetivamente ser elegível. Agora, tínhamos que discutir se calhar um bocadinho mais em detalhe efetivamente o que vocês conseguiram. Essa disponibilidade, tenho que falar aqui com o meu colega Nicolás, que ele ajuda, ele tem acesso às agendas. O José é nosso associado, eu coloco-os em contacto, sem compromisso, e depois vocês conversam, claro que sem sim. problema, pode ser? Pode, Sim. obrigado. Eu coloco-os em Obrigada contacto. a nós, José. De qualquer forma, nós vamos enviar a apresentação com todos os contactos da Leighton. Portanto, esta apresentação que a Tatiana e o Nicolás estiveram a fazer, nós vamos fazer a chegar a todas as pessoas que estiveram a assistir. De qualquer modo, eu coloco-os em contacto mais direto e o Nicolás fala mais especificamente com José sobre esta situação e perceberão melhor se é possível realmente justificar aqui inovação e desenvolvimento ou não, não é? Portanto, como é que poderão pegar, digamos assim, neste processo. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Obrigada, José, já agora. Obrigada, José. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, fazer alguma observação. Acho que não. Como eu disse ainda há uns segundos atrás, iremos partilhar a apresentação da Leighton, portanto, esta apresentação com as informações que foram transmitidas aqui pela Tatiana. Irão os contactos também do Nicolás e da Tatiana, portanto, qualquer coisa podem entrar em contacto diretamente com eles. Eu também entendo que, se tratando de situações específicas das empresas, as pessoas nem sempre queiram estar a expor aqui, mas poderão falar depois. Portanto, temos aqui já agora surgiu aqui por parte peço desculpa, da Diana. Bom dia, prevê-se alguma alteração ao CIFID para o ano 2026? Não sei se já têm essa informação. Temos alguma. Efetivamente é um exercício preditivo, no entanto temos aqui alguma informação que podemos partilhar. Portanto, o que é que nós sabemos efetivamente? Que vai haver a prorrogação do CIFID até o período de tributação de 2026, ok? Ao abrigo do regime atual. A partir desse ano vai haver um novo regime, novos termos, ou seja, prevê-se a continuação do CIFID, mas a partir de 2027 terá novos termos. Está a ser criada uma task force para tratar desse assunto e, portanto, em breve prevêem-se novidades, ou até no próximo ano, já que para o ano já há prorrogação, portanto, no ano, provavelmente durante 2026, essa task force irá lançando as novidades. O que se sabe é que vai deixar de ser possível obter este benefício CIFID por via dos investimentos em fundos, como eu já tinha falado. Este é o último ano em que isso vai acontecer, portanto o chamado CIFID indireto vai mesmo acabar. Okay? Para quem já investiu, há algumas regras que já foram publicadas, ou seja, o investimento não vai cair, porque já foi investido, mas há algumas regras que esse investimento devem cumprir, que eu não sei precisar de cor, mas elas estão disponíveis, e para que esse investimento não seja em vão por parte das empresas que já o fizeram, okay? Mas este é o último ano em que isso acontece, para o ano o CIFID de direito já não existe. É o que temos deste lado. Quando diz para o ano, em 2026, então já não vai acontecer? Não. Ok. Em fundos, ok. Em fundos, muito bem. A Diana agradeceu aqui, muito obrigada. Portanto, obrigada, Diana. Pois bem, para concluir, então, iremos enviar, para além da apresentação da Leighton, iremos enviar também um questionário de avaliação desta Speed Talk, em que poderão dar a opinião acerca da mesma e é onde poderão também colocar sugestões de temas a serem debatidos, a serem apresentados neste espaço da Associação Empresarial do Minho. Gostaria de finalizar dizendo que nós temos
2 eventos ainda, realmente, durante o mês de dezembro, muito interessantes, para os quais estão todos convidados a poderem também inscrever-se. Um deles é no dia 4, portanto é já depois da manhã, um business drink sobre as oportunidades no mercado do Canadá. Vai acontecer numa empresa nossa associada, na Riopel, em Vila Nova de Famalicão. É um business drink a partir das 16 da tarde, a partir das 16, e que terá uma visita a uma das unidades da Riopel, e depois iremos falar então sobre as oportunidades no mercado do Canadá. No dia 11 de dezembro iremos ter um jantar-debate que se chama Portugal, de que é que estás à espera, portanto vai acontecer em Vila Verde, e que tem aqui vários oradores de referência, entre eles o Rui Moreira, ex-presidente da Câmara do Porto, Francisco Assis, Cecília Meireles, Carlos Palhares, portanto vamos ter aqui também André Vasconcelos, da Deloitte. Temos aqui vários nomes de referência para debater aqui, no fundo, o Orçamento de Estado para 2026, para falarmos do futuro de Portugal, e portanto estão todos convidados a visitar a nossa página, onde poderão obter mais informações e poderem também inscrever-se para estes eventos, se acharem que podem e que gostariam de fazê-lo. Muito obrigada, Nicolás, muito obrigada, Tatiana, e obrigada a todos que estiveram a assistir. E até uma próxima, portanto, com certeza que nos encontraremos. Obrigada. Muito obrigada, até à próxima. Até a próxima.